Paz seja convosco, irmão. Nós estamos mais uma vez aqui para juntos fazermos uma análise, uma reflexão, um estudo a respeito das lições da nossa revista Cidadania Cristã, uma edição especial que nós estamos estudando juntos com a graça de Deus, com a permissão do nosso Deus. Nós damos graças porque Ele dirige todas as coisas, não é verdade? Ele é maravilhoso. E nós tínhamos visto já o início da lição de número 8, que é Cidadania e Missões. Fomos até uma determinada parte, que está na página 37. E agora nós vamos continuar, então, e chegar até o final dela. A nossa lição tem como o versículo de memorização, de reflexão, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Eles pregavam em toda parte e o Senhor cooperava com eles. No outro vídeo eu ainda disse, Deus está nesse negócio. Deus está. Sabem, irmãos, Deus ele é autossuficiente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus que mantém a nossa vida e tudo que existe. Ele tem todo o universo na palma, ele sustenta todo o universo na palma de suas mãos. Então, ele domina sobre tudo. Mas apesar disso, de ele não precisar de nós, ele nos chama sim para fazer a sua obra, o que é para cada um de nós um privilégio muito grande. Então, que nós possamos perceber que é ele que faz a obra, nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. E isso é um privilégio, uma graça, uma honra para todos nós. Na semana passada, eu ainda brinquei com vocês. Brinquei não, eu realmente tive essa ideia de nós irmos dar uma volta de barco no quadrado. O que vocês acharam? Quem que quando passar essa época, quando nós pudermos sair, quando nós pudermos estar mais próximos, quem se habilita a ir comigo num barquinho para nós falarmos, testemunharmos de Jesus aos pescadores de Pelotas? Quem se habilita? Talvez pode 2 pessoas irem num barco, 2 pessoas irem em outro, e assim aos poucos todos nós vamos estar pregando e falando e testemunhando de uma forma simples, que Deus ele tem poder para mudar todas as circunstâncias. Quem quer dar uma volta de barco? Quem se anima? Falem comigo depois, né? Quando passar essa fase, que agora mesmo nós estamos dentro de nossas casas sem poder sair, mas isso não vai ser para sempre. Quando pudermos, a gente pode sim combinar algumas ações, hein? Ou tiveram outra ideia? Na nossa lição anterior também, disse que nós devemos ter visão. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos ter criatividade, enxergar as oportunidades e fazer uso dessas oportunidades para falar de Jesus, para dar o nosso exemplo. E aí, tiveram alguma criatividade? Contem para nós também. Gente, nós estamos então no item 4. Foi aqui que nós paramos da última vez. E ele diz assim, como ser um cidadão atuante? Então, ele começa numa introdução deste item dizendo que a generosidade é um dos princípios que compõe a noção de corpo de Cristo. Se nós somos corpo de Cristo, como igreja, somos o corpo de Cristo, nós devemos ter generosidade. E uma generosidade que se baseia em 4 princípios que a revista apresenta para nós. O primeiro princípio que a revista apresenta como sendo um princípio da generosidade, onde nós podemos exercitar a generosidade, onde nós podemos colocar em prática, de uma forma que nós podemos colocar em prática a nossa generosidade, é através da oração. E nós vamos ler Mateus 9, 37 e 38, que nos diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, ele está dizendo que nós devemos pedir a Deus. Sabe, às vezes nós não podemos alcançar uma pessoa, talvez você tenha
até mesmo um parente distante, ou talvez um parente que não quer ouvir o teu testemunho, né? Mas que você ore e diga: Senhor, levanta trabalhadores para a tua seara e que esses trabalhadores possam levar a tua mensagem ao fulano lá em tal cidade, que não seja eu, mas que seja outra pessoa que possa mandar uma mensagem, que possa dar um testemunho, uma pessoa desconhecida, um amigo de trabalho, e que essa pessoa seja de Deus e que dê o testemunho, que ajude aquela pessoa que nós amamos, que talvez nós queremos ganhar para Jesus, a ser ganha através da vida de outra pessoa. Nós podemos orar por isso, irmãos. Nós podemos. Jesus disse que nós podíamos, né? Então, a oração é uma forma de generosidade. Quando a igreja começa a orar, os resultados são sempre vistos. Se nós não temos visto o resultado, é porque está faltando oração. E se nós estamos orando, é preciso enxergar que Deus está agindo, que Ele está respondendo, né? Que Ele está trazendo resultado. Aleluia. Orando, então, nós devemos orar pedindo obreiros, como eu já falei. Nós devemos orar pedindo que Deus proveja missionários, né? Testemunhas em geral. Orando para que as portas sejam abertas. Orando para que essas tantas portas que estão fechadas hoje, como por exemplo, existem países onde a pregação do evangelho é proibida. Nós podemos orar sim para que as portas sejam abertas, para que as circunstâncias sejam transformadas, mudadas, é nosso papel, né? E que o Senhor abra portas, ainda que toda uma nação esteja fechada, que haja ali vasos usados e ungidos por Deus para serem portas abertas para a pregação do Evangelho. Como nós sabemos que existem vários dos nossos missionários que são essas portas para a pregação do Evangelho nos países onde eles estão inseridos, irmãos. Então, há todavia, né, irmãos, um poder espiritual que pode entrar em ação e abrir essas portas. Existe um poder espiritual que ele pode agir, que ele pode transformar, que ele pode mudar. Eu já dei esse exemplo para vocês. Quando o povo de Israel ele estava exilado na Babilônia, Deus usou um imperador que não era cristão, mas ele abençoou e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Deus tocou no coração dele e ele abençoou. O povo hebreu pôde voltar para a sua terra, né? Então, Deus usa quem Ele quiser. E Ele continua o mesmo, poderoso, que pode sim agir em favor do seu reino. E Ele realmente quer fazer isso. E nosso papel é orar, buscar. Existe então esse poder da oração que pode libertar toda e qualquer circunstância, abrir portas aonde as portas não existem. E nós vamos ler ali Efésios 6,19, que a revista nos indica, que fala assim: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: orem para que quando eu abrir a minha boca, a mensagem seja dada, a palavra seja dada, e que haja então conhecimento do Evangelho através daquilo que eu disser. Nós precisamos orar pelos pregadores, orar pelos missionários, orar. Então, assim, o dia que a gente for pegar o barco lá no quadrado, a gente precisa orar. A gente precisa que uns orem pelos outros, né? E que a gente vá debaixo, revestidos pelo poder espiritual da oração. Orando, sim, a oração é poderosa em seu efeito. Quando a igreja ora, o cárcere é aberto. Orando, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, isso está descrito lá em Atos 2, do 1 ao 14. Né? E chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. E eles estavam ali orando, buscando a Deus. E veio o Espírito Santo sobre eles, orando. Né? Os discípulos oraram e Pedro foi liberto da prisão. Paulo e Silas cantavam e louvavam o Senhor e eles foram libertos da prisão. Há poder na oração, na adoração, na dedicação de tempo, na busca de Deus, certo? Então, uma forma de demonstrar generosidade é através da oração. Ore pelos seus filhos, incansavelmente. Ore pelos seus pais, ore pela sua família, ore pelos seus vizinhos, ore pelas autoridades, orem pela nossa pastora, orem pelas pessoas da igreja, orem pelos idosos. E sabe, se existe alguém que talvez
seja difícil de lidar, que talvez esteja um pouco num momento difícil da vida, um pouco revoltado, um pouco depressivo. Ore por essa pessoa que você conhece, que você ouviu falar, que está assim ou assado. Faça essa generosidade de orar por alguém, certo? Outra forma da demonstração da generosidade, outro princípio de generosidade que a igreja precisa ter é o princípio da contribuição. Então, nós vamos ler Atos 2, 45 e 47. Atos 2, 45 e 47 nos exemplificam. É uma passagem bem conhecida, mas sempre é bom ler mais uma vez para meditarmos, para que Deus fale mais e mais conosco. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos ver que existia então uma solidariedade, existia uma comunidade, existia uma cooperação. Eles então abençoavam os irmãos vendendo suas propriedades e ajudando aqueles que necessitavam. Muitos então cristãos primitivos venderam as suas propriedades, em benefício da obra missionária, para ajudar os apóstolos, para ajudar os irmãos. Nós podemos também contribuir de modo financeiro, com donativos, com roupas, com algum serviço que a gente saiba fazer para ajudar uma pessoa, uma reforma, uma costura, enfim, um ensino, uma palavra. Nós podemos contribuir não apenas com dinheiro, mas também com ações, certo? Pense nisso, em como você pode exercer este princípio de generosidade, que é contribuir. Contribua de todo o coração. Outro princípio de generosidade é ir ao campo missionário. E aí nós vamos ler de novo Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 é também versículos bem conhecidos que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Semana passada, aliás, no vídeo passado, eu também chamei a atenção. Ele primeiro disse que toda a autoridade foi dada no céu. Ele tem autoridade. E ele está mandando: ide, vão, fazei discípulos de todas as nações, vai. É como ele dizer assim: vai que vai dar certo. Vai que eu tô com vocês. Vai que isso é uma ordem minha e vai frutificar. E vai ser estabelecido o reino de Deus. Certo? Então, nós temos que estar dispostos a ir ao campo missionário. E quando nós dizemos isso, alguém pode pensar assim, que ir ao campo missionário significa ir para outra nação, para outra cidade. Pode até ser, mas não apenas, Não apenas isso, não somente isso. A revista nos faz pensar, ela nos faz uma pergunta: qual é o nosso campo missionário? Qual é o nosso campo missionário? O primeiro lugar do nosso campo missionário é a nossa casa, a nossa família. É as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. Aonde nós estamos inseridos é o nosso campo missionário. A cidade de Pelotas é o nosso campo missionário. E se por algum motivo vocês forem mandados para outra cidade, aonde vocês estiverem, lá será o campo missionário de vocês. Então é onde nós damos o nosso exemplo, é onde nós damos o nosso testemunho, é onde nós reconhecemos os nossos erros, é onde nós tentamos ser pessoas melhores para glorificar ao nosso Deus, para glorificar o nosso Deus. Então, essa disposição, ela precisa ser unida à obediência. Nós precisamos obedecer ao ID do Senhor e descobrir aonde é o nosso campo missionário e batalhar, orando, contribuindo e falando, certo? Muito bem. As almas, então, estão ao nosso redor nas universidades, nas escolas, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nas delegacias, nas empresas, nos prostíbulos e em todas as repartições públicas. Precisamos alcançá-las com a sabedoria divina, certo?
Então, as almas estão ao nosso redor. E onde houver uma alma necessitando de salvação, ali é o nosso campo missionário. Que Deus nos dê visão para enxergar o nosso campo e para verdadeiramente ir ao nosso campo missionário e fazer discípulos e ensinar e testemunhar do nosso Deus. Então, vamos ver, nós já falamos 3 princípios de generosidade que a igreja deve ter. Vocês se lembram? Oração, contribuição, ir ao campo missionário. São 3 formas de demonstrar generosidade. Qual é a quarta? Está aí na sua revista. A quarta é votando. Votando também. É uma maneira da igreja demonstrar generosidade e que se preocupa com o bem-estar da nossa comunidade em geral. A lição, ela inicia, o primeiro parágrafo desse item 4 aqui, na página 38, ela diz assim: este é um dos princípios que dependem da maturidade cristã, pois o cristão que não tem maturidade espiritual está sempre dizendo que odeia política e isto não é da vontade de Deus. Nós precisamos ter maturidade espiritual para não nos deixarmos levar pela falácia, pela mentira de que nós não devemos participar da política. Ora, vamos imaginar como que é o nosso ambiente de trabalho. Ele é todo certinho? O trabalho de vocês é? Lá onde eu trabalho não é tudo certinho. Lá todo mundo é bom? Não. Não é todo mundo bom. Mas eu e você estamos inseridos lá no nosso ambiente de trabalho para fazermos a diferença. E não é porque nós estamos no meio de algum ambiente que às vezes é pesado, que às vezes é conflitante, inclusive, né? Nós estamos lá e não precisamos nos deixar contaminar por esse ambiente. Ao contrário, nós é que estamos lá como influenciadores através da palavra de Deus, através da vida de Deus na nossa vida, para apontar o caminho que é Jesus. E a política é também um local de trabalho onde pessoas cristãs devem estar presentes para transformar aquele lugar. Sabe, se você conhece o grupo missionário, se você conhece algum departamento da nossa igreja e vê nele algum defeito, ele nunca vai mudar enquanto você não estiver lá para fazer a diferença. Se você consegue enxergar um erro, um defeito, uma deficiência num grupo, numa atividade, num departamento, só enxergar é pouco demais. É preciso fazer parte, estar dentro, para de dentro para fora fazer a transformação. Não vai querer você dar um discurso de como as pessoas devem fazer as coisas de fora. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil resolver os problemas dos outros se eu não faço parte desse problema. Agora eu tenho que me inserir para que então, conversando, trocando ideia, se colocando no lugar do outro, eu tenha então uma abertura para falar e ser ouvido e assim produzir a transformação necessária. Eu preciso me inserir. E na política é da mesma forma. Nós precisamos de homens e mulheres cristãs que façam política e façam política e não politicagem. A política é algo muito necessário na nossa vida. Nós precisamos negociar, nós precisamos debater, nós precisamos argumentar, nós precisamos trocar ideia para conseguir o que nós queremos e para ajudar uns aos outros, sim, certo? E fazer política é isso, é refletir, é perceber, é ponderar, né? É decidir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se fizermos isso, beneficiamos este. Se fizermos aquilo, beneficiamos aqueles. O que é prioridade? Definir prioridades. Nós fazemos isso dentro da nossa casa. Quando decidimos o que comprar com o nosso salário, quando decidimos qual necessidade da casa nós vamos atacar primeiro, nós precisamos pensar, nós precisamos observar o nosso orçamento, nós precisamos fazer pesquisas, né? E então decidir. E na política também é assim. Só que às vezes decisões são tomadas de forma equivocada, porque as pessoas pensam no seu próprio bem. Mas dentro de uma comunidade nós precisamos pensar no bem do outro, no bem total, né? E sendo cristãos, nós devemos fazer isso sempre, em qualquer convivência.
na convivência de marido e mulher, na convivência com os filhos, na convivência com os amigos, na convivência da igreja. Nós precisamos colocar o interesse do outro acima dos nossos interesses. Então, é lugar de cristão na política, sim, para fazer a diferença, essa que eu estou falando. Então, será que é da vontade de Deus que sejamos sujeitos à lei impostas a nós por pessoas que não professam a nossa fé e que professam fés totalmente diferentes, né, contrárias à nossa fé e que são guiados por essa fé? As pessoas, elas não têm culpa, elas não são totalmente más, mas elas escolheram algo que não é bom. Não é muito melhor termos um cristão ajudando na legislação da nossa comunidade? É melhor sim. Deus, então, ele nos fez para sermos cabeça e não cauda. É hora, então, de nós refletirmos sobre esses assuntos e pararmos de ficar murmurando e agir com sabedoria. E veja bem, às vezes, algumas pessoas ficam muito irritadas quando homossexuais, quando feministas levantam suas bandeiras e defendem os seus interesses. Mas nós, quando temos que levantar a nossa bandeira e defender os nossos interesses, alguns, ao invés disso, falam mal uns dos outros. Cristão falando mal de cristão em redes sociais. Você não vê. Nós não vemos isso acontecer com os homossexuais. Eles são unidos. Com certeza eles têm diferenças. Eles acham que A, B ou C deveriam ter agido da maneira tal. Mas eles se unem por uma causa. E nós também deveríamos nos unir. Ao invés de ficar debatendo, combatendo apenas com palavras, com grosserias, com piadas, com postagens raivosas, nós deveríamos fazer a nossa parte e também nos mobilizarmos pelos nossos direitos, pelo direito da sociedade em geral. Então, é sim nossa responsabilidade votar e votar em cristão. Cristão vota em cristão. Mas em algumas candidaturas, em alguns cargos públicos, não existe uma pessoa que a gente reconheça como cristão. Então nós vamos orar, vamos colocar debaixo da mão de Deus para que Ele nos ensine, nos ajude a escolher um representante. É nosso dever. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se é um dever do cidadão, ainda temos aqui no Brasil o voto obrigatório, nós precisamos cumprir com a nossa obrigação, irmãos. A verdade é essa. Eu também não gosto de pagar imposto de renda, por exemplo, mas é a minha obrigação. Então eu tenho que pagar, certo? Então, enquanto nós estamos aí bobeando, achando que isso não nos pertence, existem pessoas manipuladoras de votos que já desde os bancos universitários e escolares querem manipular a mente de alunos, de estudantes, para que votem assim ou assado. Tem também enganadores que compram votos. E nós devemos, então, apresentar para a nossa comunidade uma opção diferenciada, o voto num cristão. Se você fosse dono de uma empresa, você preferiria contratar uma pessoa cristã ou não cristã? Sem fazer assim, que não cristão não presta. Existem muitas pessoas que não são cristãs e são boas. Mas nós não ajudaríamos mais aos cristãos? Não seria melhor? Não seria prudente? Então, nós devemos fazer essa diferença. Todo um sistema enganador é montado com esse objetivo, de levar a mente a votar em qualquer pessoa e não num cristão. Por isso, a responsabilidade do cristão na eleição começa num voto consciente, sim, um fruto de análise, um fruto de oração e, sobretudo, do desejo de viver numa sociedade mais justa e coerente. E será que uma pessoa humana que não conhece a Deus sabe o que é justo e o que é coerente de verdade? É como nós dizemos, Deus é amor e quem não conhece a Deus não conhece o amor, não conhece o que é justo, não conhece o que é coerente. A coerência está em Deus. Então nós não somos perfeitos como cristãos, mas estamos próximos de Deus e Deus está conosco, Ele tem toda a autoridade e Ele nos envia. Ide. E eis que estou convosco. Vai, que eu vou estar contigo.
E ele domina, e ele decide. O nosso papel é, eu coloco um cristão lá, a responsabilidade é de Deus com aquele cristão. E se aquele cristão, porventura, pisar na bola, é com Deus também que ele vai se acertar. Mas, irmãos, nós temos um representante que é da nossa comunidade e que não tem por que pisar na bola. Ele tem um compromisso com Deus e com a nossa comunidade. Ele é nosso representante. Então, assim, ó, ele também é uma pessoa que precisa muito da nossa oração. Assim como Paulo falou ali, acho que era os Efésios, né? Que orassem por ele, para que quando ele abrisse a boca, ele pudesse proclamar o evangelho, hein? Para que ele, quando ele abrisse a boca, ele pudesse fazer Deus conhecido. Vamos orar para que o nosso representante também seja assim, gente? O que vocês acham? Vamos ser generosos assim, orando por ele? Deixa eu ver onde é que estava mesmo, acho que Efésios 6:19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do evangelho. Orem, ou vamos orar, para que ele, ao abrir a sua boca, a mensagem seja dada, a palavra seja dada e que com ousadia ele faça conhecido o ministério do evangelho, o mistério do evangelho, o mistério do evangelho. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, então, né? Consciente, então, dessa nossa responsabilidade, que a gente trabalhe para colocar em prática a generosidade, orando, contribuindo, indo ao campo missionário e votando, certo? Ocupe os seus espaços na sociedade. E aquele que você não pode ocupar, ajude outra pessoa a ocupar também, certo? Ore para que em cargos estratégicos do seu município, do nosso município e do nosso estado, sempre haja um cristão verdadeiro, certo? Essa é a vontade de Deus, que a gente ocupe todos os espaços da sociedade para transformar. A transformação vem de dentro para fora, inicia por alguém. E nós precisamos estar nos lugares que Deus nos coloca, fazendo essa diferença. Deus conta com você, pois o maior exemplo de cidadão dos céus e da terra é um missionário autêntico e atuante. Nós somos missionários aonde nós estamos. Nós temos uma missão. E nós, então, devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que sejam agradáveis, que sejam o mais corretas possíveis, para glorificar a Deus, para não escandalizar, não, ao contrário, que se possa ver que existe um Deus na nossa vida e que ainda que a gente passe por dificuldade, a nossa postura é sempre a mesma, porque Deus nos mantém de pé. Jesus somente será Senhor se aquele que ocupar um espaço ou um cargo tenha a mente de Cristo. Está aqui também no finalzinho da página 38. Nós precisamos estar nos mais variados setores da sociedade, colocando Jesus como Senhor da cidade de Pelotas, sabe? Então, pense sobre isso. Também no finalzinho da nossa lição, na página 39, tem aqui o versículo de Filipenses 4:8, que diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que você pense sobre boa fama, sobre virtude, sobre louvor, sobre uma coisa amável, sobre pureza, sobre justiça, sobre respeito, sobre verdade, e pense sobre isso. E procure pensar assim também dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua família, da nossa igreja, do nosso representante. E vamos pensar no que é bom, no que é verdadeiro, assim como Paulo está exortando aos filipenses, certo? E o que você tem feito, então, para cumprir o ID em sua comunidade local? É uma reflexão que a revista traz para nós. Fazer missões é apenas pregar o evangelho? Eu já respondo que não. Fazer missões também é cumprir o nosso papel. Papel de mãe, papel de pai, papel de filho. Testemunhando assim com o nosso modo de ser que Deus é Deus, certo? Fazer missões é ser um bom trabalhador, ser um bom funcionário, ser um bom empresário. É
é ser o mais correto possível, e se alguma vez erramos, reconhecemos, pedimos perdão, não fazemos mais. E não ter medo de se humilhar, de reconhecer as coisas. Isso é, sim, pregar o Evangelho com o nosso exemplo. E a fala pode convencer, mas o exemplo lhe arrasta. O exemplo chama mais atenção, certo? Em que você possa estar atento às necessidades dos seus vizinhos, às necessidades dos irmãos da nossa igreja e estar estendendo a mão. Isso também é fazer missões, certo? Que a gente possa pedir a Deus, então, essa sabedoria de vida para que a gente faça missões e que nós sejamos generosos, orando uns pelos outros, orando pela cidade, orando pela prefeita, orando pelas autoridades, né? E também contribuindo na medida do possível, indo ao encontro do perdido, né? Onde há alguém necessitando de salvação, que a gente vá falar de Jesus, e votando também. É missão, é a nossa missão, certo? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada debaixo da sua mão poderosa, e até a próxima. Visão, vamos buscar a visão. Amém? Tchau, tchau.